O Enoque, ele é o primeiro pregador de justiça, vamos dizer assim, ele é o primeiro que vai fazer uma intervenção um pouco mais direta em relação ao comportamento das pessoas, e é o primeiro a escrever um livro que serviu de Bíblia para as pessoas em uma determinada fase da história humana, aonde ele colocou o que Deus gostava, o que Deus não gostava, o que ele queria para as pessoas naquela época, como que funcionava a questão de salvação, de céu e inferno, de todas essas questões. Ele vai ser desenvolvido ali já no livro de Enoque, e eles já sabiam dessas coisas. Então, não é que assim, Moisés escreveu a Bíblia há 1500 anos antes de Cristo, e aí até então como é que as pessoas sabiam as coisas ou não sabiam as coisas? Já existiam escritos, manuscritos, já existiam informações a respeito disso, e Enoque é um dos primeiros, se não o primeiro, responsável por codificar e organizar esse Deus, né? O que Uhum, Deus queria, o que ele pensava e uhum. etc. Então, acho que Mas- isso é uma das coisas que vale a pena ressaltar. A gente sabe, por exemplo, do Enoque, que eu acho que você vai ler daqui a pouco, que é uma figura importante, que os livros apócrifos, principalmente o livro de Enoque, ele detalha um pouco mais de como que seria isso. Obviamente, nós não podemos usar os livros apócrifos como base nem de verdade absoluta, nem de livro inspirado pelo Espírito Santo, mas são livros, o próprio Judas e Pedro citam esses livros, são livros, que o Judas do bem, né? Tem o Judas do mal, mas tem um livro na Bíblia que chama Judas, que era um cara do bem, era irmão de Jesus. Que eles usam esse livro como base para a sua teologia, para desenvolver alguns pensamentos, algumas ideias. Então mostra que eles buscavam nessa fonte também compreensão de coisas que estavam acontecendo naquele momento, naquela época da história humana, né? Ou da Uhum, pré-história, vamos dizer assim, humana, quando a gente ainda não tinha fontes seculares escrevendo ou desenvolvendo produção histórica, uhum, mas a Bíblia já vai explicar como que as coisas funcionavam. uhum. E o que que o livro de Enoque descreve sobre esses primeiros rituais, invocação a Deus? Ele, Ele ele detalha? detalha algumas coisas, como que eram os sacrifícios, como é que eles faziam para construir os altares, para poder sacrificar os animais, ao Uhum, passo de que os descendentes de Caim estavam comendo os animais. Então uhum, tinha uma situação de uma dessacralização, de que os animais deveriam ser para Deus, o ser humano estava se apropriando deles uhum, indevidamente. Porque a gente tem que lembrar que nessa época não podia comer carne. uhum, Né? Então Deus só vai liberar, e aí é interessante, quando Deus libera lá no Noé, essa é uma das razões que o pessoal às vezes não entende porque proíbe comer sangue. Né? Quando Deus libera para o Noé e fala assim: olha, você vai poder comer carne, mas não com o sangue você precisa entregar ele a mim, é porque os animais continuam sendo de Deus. Eles não são uhum, dados ao homem, eles são. É uma concessão de Deus de falar assim: ok, pode comer os meus animais, mas sempre que você os comer, você precisa lembrar que eles são meus e por isso você não vai comer o sangue, para que você uhum, lembre que é eu que estou permitindo você fazer isso, que eu que estou permitindo você se alimentar dessa forma. Então, tudo isso está vinculado com uh, esse sagrado, essa uhum. sacralidade da vida, dos próprios animais, daquelas coisas que Deus criou, para que ele criou, de que forma que deveriam ser utilizados.